Olá, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda aula da nossa mentoria Audita Condomínio. E na aula de hoje vamos tratar sobre o mercado condominial, o mercado de auditoria no Brasil. Após olhar na primeira aula sobre um olhar para nós mesmos num processo de autoavaliação, utilizando ali a ferramenta DISC, agora nessa aula nós vamos fazer lançar um olhar sobre o mercado condominial partindo de 2010, quando houve no país todo aquele boom imobiliário, motivado pela oferta de crédito e também pelas demandas reprimidas de habitação. Então o mercado explodiu, surgindo ali diversos residenciais. Mesmo as cidades pequenas experimentaram esse fenômeno da verticalização, da explosão imobiliária, sendo ali construído diversos e milhares de empreendimentos em cidades pequenas, cidades médias e também nas grandes, cada uma com suas características. Nos centros, normalmente prédios de condomínios de altíssimo padrão; no litoral imperaram os condomínios clubes e na periferia os condomínios residenciais populares, aqueles condomínios que são grandes aglomerado de apartamentos, chegando a ter ali 300, 400 até 1000 unidades. Todos esses nichos representam aí um mercado bem interessante para a auditoria. Eu quero trazer para vocês alguns números do mercado condominial no Brasil, usando como fonte o IBGE e também associações e entidades do setor condominial. Nós temos ali o IBGE PANAD 2018, trouxe alguns dados bem motivadores. Segundo o IBGE PANAD 2018, no Brasil temos ali 71 milhões de moradias, sendo 9,8 milhões do tipo apartamento. Com isso, estima-se que mais de 30 milhões de pessoas residam em condomínio, o que representa ali uma fatia de quase 15% da população. É um número bastante expressivo, é um mercado bastante pujante. Em termos de condomínios, as entidades do setor apontam que no Brasil há mais de 420 mil condomínios, sendo 45 mil só na cidade de São Paulo. Aqui na nossa região, nós congregamos aqui em Balneário Camboriú cerca de 2.000 condomínios numa curta faixa de praia de 6 quilômetros. Se considerarmos as cidades vizinhas como Itajaí e Itapema, nós temos ali um universo de 4.000 condomínios. Então é um mercado bastante abundante, que movimenta bastante recursos e, segundo essas entidades e associações, o PIB condominial anual ele gira em torno de 157 bilhões. Então é uma cifra ali que realmente chama muita atenção, haja vista que o mercado de condomínio ele não vive de venda de produto, ele tem uma outra dinâmica, então ele não experimenta crise, ou seja, a economia indo mal ou indo bem, todo mês tem que se emitir o boleto de manutenção, o boleto da cota condominial, e o condômino ali deve buscar pagamento. Existem inclusive dispositivos legais que dão essas garantias de recebimento, onde o apartamento ele pode inclusive ser levado a leilão caso o condômino não quite as suas obrigações condominiais. Quero abordar agora a problemática da fraude. Você já está acostumado a ver nos últimos anos a questão da fraude e corrupção ser protagonizada diariamente nos noticiários, nos telejornais. A Operação Lava Jato, ela escancarou então vários esquemas de corrupção que foram ali abertos para o mundo. Isso é vexatório para nós, mas essa questão da fraude, ela não é uma exclusividade do setor público. Imagina você que mesmo o setor público, o setor governamental, que tem uma complexa rede de controle, de fiscalizadores, tem o TCU, tem as agências, tem auditoria externa, auditoria interna, mesmo com todos esses órgãos de controle e até mesmo os portais de transparência acessíveis a qualquer cidadão, mesmo assim a fraude é uma realidade no setor governamental. Já nas empresas, a fraude também é uma realidade,
onde mesmo as grandes empresas que têm ali auditoria externa, tem órgão de assessoria aos acionistas, tem um olhar dos bancos sobre a empresa, mesmo assim a fraude e a corrupção ela tem levado muitas empresas a acumular prejuízos. Já no mercado condominial não é diferente. A problemática da fraude ela é residente em muitos condomínios, como você pode ver nessas matérias que estão sendo veiculadas nos jornais. Vou colocar aqui alguns recortes para você entender que a fraude condominial também figura nos noticiários, não é somente as fraudes na esfera governamental. Dá uma acompanhada aqui. O nosso estado tem mais de 25 mil condomínios, onde existem 700 mil moradias. Isso quer dizer que, em taxas de condomínios, são movimentados 3 bilhões de reais por ano aqui no Rio Grande do Sul. Pois ontem o Fantástico mostrou uma reportagem produzida pela RBS TV que ajuda a entender que a corrupção pode estar bem mais perto do que a gente imagina, às vezes literalmente batendo a nossa porta. São as fraudes em condomínios. Um festival de esquemas que envolve desvios praticados por síndicos, propinas e as mais variadas negociatas. E claro que quem paga a conta são os moradores, como mostram os repórteres Giovanni Grisotti e Glaucius Oliveira. Uma administradora de condomínios está sendo acusada de ter lesado vários prédios em Curitiba. A empresa foi contratada para fazer os pagamentos dos condomínios, mas teria deixado contas em aberto e ainda sumido com o dinheiro dos moradores. Está faltando dinheiro no caixa de alguns condomínios e o motivo pode ser a desonestidade de síndicos e zeladores que se aproveitam da falta de fiscalização dos próprios moradores. Agora o caso do desvio de mais de R$500 mil em fraudes de boletos de um condomínio na capital. 4 pessoas foram presas e um servidor público federal está entre os envolvidos. A fraude condominial ela ocorre porque não há no setor condominial uma cultura de controle ostensivo, ou seja, as contas elas são fiscalizadas pelo Conselho Fiscal, que não tem um conhecimento técnico em grandes condomínios que movimentam ali uma gama de recursos bastante elevada. Então, os balancetes são pastas bastante volumosas e poucos são a disponibilidade dos conselheiros para dar uma atenção em termos de fiscalização. Isso cria oportunidade para síndicos mal intencionados, síndicos corruptos que observam nessa falta de controle, nessa falta do olhar do condômino sobre as finanças condominiais, como uma oportunidade para fraudar, uma oportunidade para praticar ali a sua corrupção, que muitas vezes vem em colaboração com agentes externos corruptores, no caso os prestadores de serviço e até mesmo apoiado ou de forma coadunada com a contabilidade ou com a própria administradora. Infelizmente, essa é uma realidade no nosso país, que muitas vezes ainda é um tabu, né? Um tabu dentro do mercado condominial. No entanto, essa realidade da fraude, essa problemática da fraude, ela tem também o seu lado positivo. No caso, ela fomenta o mercado de auditoria, que é o mercado que estamos, então, inserido. Esse mercado de auditoria, ele é bem particular, ele tem as suas particularidades. Veja você, que no país, nós temos ali as grandes empresas de auditoria, que são as chamadas Big Four, que são as 4 grandes empresas de cunho mundial que operam aqui no país, como a Ernst Young, a KPMG, a Deloitte e a Price. Porém, essas grandes empresas e até mesmo outras empresas de auditorias médias, elas não focam no mercado condominial, porque elas já estão inseridas no mercado multimilionário, que é o mercado das grandes corporações. E também nas indústrias. Então, o mercado de auditoria condominial, ele é esquecido por essas empresas. E aí cria-se uma grande oportunidade para nós, que somos pequenos empreendedores,
e que temos uma identificação com esse mercado. Nós que somos da área da administração, da área contábil, da área econômica, da área jurídica, então podemos realizar auditorias dentro dessa dinâmica, dentro dessa necessidade, gerando assim renda, gerando assim lucratividade, seja como um trabalho secundário, ou seja, agregado à sua administradora, ao seu escritório, ou como uma atividade principal. O importante é que esse mercado ele está crescendo, principalmente agora com o evento do Covid, onde as assembleias foram restritas, e aí nós temos muitos casos explodindo de busca por auditoria, porque muitos síndicos viram nesse ambiente do coronavírus também uma oportunidade para fraudar. Haja vista que os conselheiros não estavam mais se reunindo, os condôminos estavam todos temerosos pelas suas vidas, então o medo imperando dentro do ambiente condominial, e agora que começou a acontecer as assembleias de prestação de contas no início do ano, muitos condôminos têm observado coisas erradas e estão aí solicitando auditoria.